Nós vamos receber agora, apresentando o projeto BISP, Base Integrada de Segurança Pública, André Alves Ferreira, superintendente Prodenge, Minas Gerais. Vamos aplaudi-lo, senhoras e senhores. Deixa eu achar aqui a sua apresentação. Passar o microfone para o senhor. Obrigado, pessoal. Boa tarde. É um prazer aqui estar com vocês, apresentando o projeto Base Integrada de Segurança Pública, que tem um grande desafio, que é trazer uma cultura para o Estado de Minas Gerais que estimula a tomada de decisão baseada em dados. Gostaria de começar, esse projeto ele nasceu em uma garagem, né? Diz o pessoal da Positivo, todo bom projeto nasce numa garagem. Nosso projeto nasceu numa garagem. Essa garagem ela estava dentro da Prodenge, na nossa sala de inovação. Nós temos aqui representantes do Poder Jurídico, né, do Poder Judiciário, e no Poder Executivo nós temos uma característica que a cada 4 anos pode acontecer mudanças. E essas mudanças impactam diretamente no planejamento estratégico dos órgãos, principalmente de segurança pública, educação. E, geralmente, o pessoal de TI não é chamado para participar da estratégia. E, sim, quando acaba o planejamento estratégico, a TI é chamada para saber onde ele se encaixaria dentro daquela estratégia. E nós começamos esse projeto de uma forma diferente. Nós queríamos fazer parte dessa estratégia. Então, nós chamamos um time da Prodenge de pessoas que são especializadas em segurança pública, pessoas que estão no dia a dia atendendo o cliente com soluções de TI. E chamamos para uma sala de inovação. Sentamos e fizemos uma ideação e saímos com um documento que nós chamamos Soluções Inovadoras para a Segurança Pública. E, a partir daí, apresentamos esse plano para o secretário de Segurança Pública, que tinha chegado recentemente. E nós chegamos lá com 10 projetos para apresentar, ranqueamos esses projetos em ordem de importância, e o projeto Base Integrada de Segurança Pública era o primeiro projeto. Quando chegamos na sala, o nosso diretor, Vladimir, está aqui comigo, fez a apresentação, e falou, você tem 10 minutos para apresentar, nós estamos fazendo a estratégia aqui, apresentar o que vocês estão propondo. E aí nós conseguimos vender esse projeto que foi trabalhado por essas pessoas. Tá? Eu queria falar com vocês um pouquinho o que nós vendemos para o secretário. Qual era o nosso problema? Vou mostrar um pouquinho do ciclo de vida da segurança pública. Ela começa com um evento, né? Pode ser um furto, uma pessoa que se acidentou, porque nós temos hoje na segurança pública a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública na parte prisional. Então, tudo começa com um evento, e esse evento ele tem um atendimento, o atendimento de emergência, que tem em todos os estados. Esse atendimento de emergência pode gerar uma operação, um deslocamento de efetivo. Para vocês terem ideia, nós temos cerca de 5 milhões de chamados que chegam nessa central de atendimento. Cerca de 3 milhões desses chamados geram um deslocamento de efetivo. A partir daí, você chega no local do evento, você registra o boletim de ocorrência, e tudo isso cada um desses é um produto. O boletim de ocorrência, uma vez registrado, ele pode dar entrada num processo investigatório, um procedimento. Uma pessoa desaparecida, um homicídio, gera um procedimento investigatório. Isso é cerca de 1 milhão de procedimentos por ano. Esse procedimento investigatório chega todo aquele arcabouço de documentos na investigação, vai juntando tudo numa pasta e tem uma integração com a Justiça, integração digital. Hoje a Justiça recebe todo esse processo da Polícia Civil de forma digital. E isso retorna para o Estado novamente depois na gestão prisional. Nós temos lá, desde a recepção do preso, quanto a movimentação desse preso. Temos também, por exemplo, a parte de visitas, são mais de 800 mil visitas por ano no sistema prisional. Minas Gerais é um estado muito grande, 853 municípios, uma população carcerária de mais de 70 mil pessoas. Chega na parte prisional, que tem também assistência médica, atendimentos. Então, tudo isso, pessoal, gera uma quantidade, um volume muito grande de informações.
com várias soluções, várias bases de dados. Então, a Polícia Civil tem sua base de investigação, a polícia e o Corpo de Bombeiros têm essa base de atendimento. Então, é uma série de soluções que estão envolvidas na segurança pública. E isso traz uma grande complexidade. Por quê? Porque é um grande volume de dados. Nós estamos falando aqui de teras e terabytes de informação, diferentes locais. Às vezes, uma base de dados pode estar aqui, às vezes, uma base de dados pode estar num terceiro, por exemplo, tornozeleira eletrônica. Adquirimos um produto externo. Está num terceiro a base de dados. Você precisa dessa informação aqui também. Diferentes tecnologias, diferentes tipos de dados. Nós temos, por exemplo, dados que são estruturados, né? Temos dados que são vídeos, documentos. Então, toda essa complexidade, toda essa complexidade, ela traz uma dependência da equipe de TI. E a equipe de TI, ela é muito pequena para conseguir atender a demanda que nós temos na ponta por informação. Vocês conseguem imaginar que só na Polícia Militar nós temos mais de 40 mil pessoas trabalhando? Vamos falar que se 10% precisa de alguma informação, 4 mil pessoas. Então, ou seja, a TI não consegue atender a necessidade de informação que vem da ponta. E o que acontece? A pessoa, vendo que isso atrasa a informação, ela não consegue a informação, ela começa a duplicar a informação. Eu acho que só acontece em Minas Gerais, mas nós temos, por exemplo, planilhas de Excel de algumas pessoas nas máquinas, né? Eu acho que isso acontece em todos os lugares. A informação, às vezes, não está num repositório centralizado. E esse atraso na informação, né, muitas vezes, pessoas não têm informação no dia a dia também para trabalhar. E elas tomam decisões de forma intuitiva. E essas decisões intuitivas, né, geram um mau gasto do dinheiro público. E políticas, né, digamos assim, de Estado, que não resolvem, de fato, o problema. Bem, qual foi a nossa estratégia para resolver esse problema? Ao invés da equipe de TI tentar resolver e estruturar esses projetos e entregar esses projetos, nós começamos a trabalhar em um data lake, um repositório de dados para tornar essa informação mais acessível para as pessoas na ponta. E quando eu falo tornar mais acessível, eu estou falando para o pessoal do estratégico, para o pessoal do tático, para quem está no operacional, principalmente, que toma muita decisão na ponta e não tem informação, e também para o cidadão. Então, nós tornamos o dado mais acessível através de um repositório central, nosso Data Lake. E esse Data Lake tem dado autonomia para que a pessoa que está na ponta, ela mesma construa as suas visões de análise, dando mais escalabilidade. Então, se eu tinha poucos projetos, agora eu tenho centenas de projetos que estão sendo feitos na ponta, pela pessoa que precisa da informação. E, assim, nós estamos contribuindo para uma cultura de data-driven no estado de Minas Gerais. Eu começo a entregar informação para mais pessoas, e essas pessoas começam a usar essa informação e tomar melhores decisões. Bem, no nosso projeto de Data Lake, nós temos algumas vertentes que são muito importantes. Primeiro, a performance, ou seja, esse nosso Data Lake, ele é um cluster, ele não é só um banco de dados. Ele é um conjunto de máquinas que conseguem processar um grande volume de dados para conseguir atender essa necessidade de informação. Nós carregamos a informação, mas nós não carregamos nosso pipeline, que é de carregar as informações, não é só carregar a informação de qualquer forma, mas nós também reduzimos a complexidade dessa informação para que a pessoa que estiver na ponta, ela consiga fazer uso. Não adianta você entregar a informação de uma forma totalmente desestruturada. Então, nós estruturamos essa informação para que as pessoas consigam usar esse dado. No nosso Data Lake, você pode acessar o dado de diversas formas. Então, nós temos usuários que usam ferramentas de BI, eu vou mostrar aqui para vocês, que usam Power BI, ClickSense, MicroStrategy.
Nós temos usuários que podem usar através de linguagem de programação, Python. Temos usuários que têm ferramentas de inteligência artificial que também podem usar. Tem usuário que consegue, que é mais, digamos assim, mais avançado e consegue fazer queries, a gente entrega o acesso à informação, ele consegue fazer uma query diretamente na base de dados. E trabalhamos esses dados, pessoal, com a governança, que é muito importante. Hoje, nós temos mais de 400 usuários, centenas de projetos, mas nós temos todo um controle de uso dessa informação. Então, ou seja, não é qualquer usuário que entra. Nós temos um comitê de dados que aprova a entrada de novas pessoas nesse Data Lake. Nós temos, por exemplo, a UFMG, que faz uso desse nosso Data Lake também. Então, tudo passa por um comitê de dados, nós classificamos a informação, tem informação que ela é confidencial, principalmente informação que identifica as pessoas. Então, essas informações são classificadas e a pessoa recebe, digamos assim, tem gente que pode acessar essa informação e tem gente que não pode acessar. Eu posso acessar essa informação, mas eu só posso acessar onde determinado campo, por exemplo, de órgão é igual a tal. Então, nós fazemos todo esse controle nessa parte de governança de dados, e principalmente o compartilhamento de informações. Um órgão compartilhar informação com o outro passa também por esse comitê, porque às vezes é interessante ter um comitê, porque um não quer compartilhar informação com o outro. Então, é importante ter uma estrutura acima que consiga tomar essa decisão. Mostrando aqui um pouco para vocês, esse é um painel construído pelo nosso cliente. Então, ou seja, não foi a TI que construiu. É um painel de gestão de desempenho operacional. Essa área, dentro do nosso cliente, não tinha acesso à informação. A partir do momento que ele teve acesso à informação, ele mesmo começou a construir a sua visão de análise. Você vê que eles usam, tem indicadores, nós temos indicadores, mapa de calor. Então, ou seja, não foi a TI que construiu, foi o próprio cliente que construiu. Nós demos acesso à informação e ele mesmo começa a trabalhar e construir as suas visões. Esse aqui é um caso interessante que eles já tinham, digamos assim, esse painel, que é um painel de gestão operacional, do Comando de Policiamento Rodoviário, que eles já tinham esse painel, que é um painel em que eles fazem um programa de incentivo à produtividade. Ou seja, eles ranqueiam cada militar com base na produtividade dele na ponta. Só que eles não tinham acesso a essa informação de forma estruturada através de uma base de dados, igual a nossa base de dados aqui, que é o nosso Data Lake da Base Integrada de Segurança Pública. E, com isso, mais de 400 militares tinham que sair todo dia mais cedo e preencher um formulário grande com informações que ele já tinha redigido no boletim de ocorrência. Tinham pessoas que faziam auditoria desse processo, 18 militares, cerca de 30 minutos, fazendo uma auditoria disso que foi digitado, e, a partir daí, tinham 2 militares que trabalhavam para carregar esses dados para gerar essa informação do painel. Só acessando diretamente esse Data Lake, nós tivemos uma economia de mais de 3.400 horas, que eram pessoas que estavam trabalhando, digitando novamente uma informação que já existia. Esse painel foi um painel também desenvolvido pelo nosso cliente, que deu mais transparência. Isso aqui é um exemplo de transparência dos dados. Então, ou seja, com acesso à informação, eles construíram um painel que é o LGBTQIA+, fobia, onde eles conseguiram dar mais transparência a essas informações de fobia. Nós temos também, por exemplo, nesse caso aqui, uma parceria com a UFMG, que também usou dados da Base Integrada de Segurança Pública para conseguir extrair informações sobre crimes contra a população LGBTQIA+, e também a construção de políticas públicas. Então, ou seja, a partir da Base Integrada de Segurança Pública, tem todo um trabalho aí de construção de políticas públicas que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar.
dizer que esse projeto, que é a base de integrada de segurança pública, agora também estamos carregando dados de outros segmentos do Estado, estamos trazendo saúde, educação, corporativos, que fazem parte, por exemplo, de recursos humanos, toda a parte de administração do Estado. Para quê? Para não somente integrar esses dados de segurança pública, mas também trazer informações de outros segmentos do Estado que possam ser cruzados entre si e, dessa forma, conseguir tomar decisões baseadas em dados e não de forma intuitiva. Muito obrigado. Obrigado a todos.